Olá, Betânia, boa noite. Boa noite, Edu. Como, Tudo como você bem? está? Estou bem, melhor agora, né? A gente está tão feliz de fazer essa edição com você, Betânia. Seja bem-vinda, viu? Eu estou emocionada porque eu acompanho há algum tempo o seu estudo e tem me ajudado muito nos meus aprendizados e eu confesso que eu estou nervosa e muito emocionada. Não, você já está fazendo live aí, tá tão legal, né? As suas lives, e a gente fica muito feliz de poder conversar, de poder revisitar a sua história, né, com a doutrina. Então, para quem não conhece o quadro ainda, é essa a ideia, né? Hoje a gente vai conhecer a história da Betânia com a doutrina espírita. E a história dela passa pelo estudo espírita, né? Então vai ser uma live também que a gente vai ter essa oportunidade. O Davi está aí, eu quero dar uma boa noite para ele, o pessoal que está chegando aí, né? Betânia, nossos amigos, sempre Sim, acompanha a live. inclusive Davi foi a primeira pessoa que me convidou para fazer uma live. Ah, sim, eu estive lá, participei com vocês, foi uma live bem emocionante. E aí, por conhecer essa história um pouquinho, eu falei, nossa, eu tenho que trazer a Betânia para compartilhar com a gente a história dela, que essa história é muito interessante. Eu acho que toda a história com a doutrina ela tem a sua carga, né, emocional, a sua carga de alegrias, né, de bênçãos principalmente, né, para a gente estar aí tentando estudar, aprender a cada dia. E então esse é o intuito de hoje, né? A gente vai. A Ana Simon está colocando aqui para a gente, nossa amiga, ó. Olha aí, Edu, fruto do estudo espírita, olha só. Que legal. É É uma coisa verdade. emocionante, né, Betânia? A gente pensar que a gente está aí nessa caminhada, vai chegando pessoas, você acompanha desde o início, né? Não, acho que você já tinha começado o estudo do Livro dos Espíritos, quando eu comecei a assistir. Eu conheci você Ah, através do Igor, do Amigos de Luz. sim, eu fiz uma live com ele, né? Naquela live chegou também muitas pessoas aqui na página. Foi uma live muito produtiva. Na verdade, foi um pouquinho antes, Edu, porque eu procurei ele justamente perguntando por onde começar, que ele me indicasse bons estudos, e ele me indicou a sua página justamente para o estudo do Livro dos Espíritos. E foi aí que eu comecei a acompanhar a sua página e os estudos das terças. Ah, então foi por aí, então. Mas, de todo jeito, né, é muito emocionante, Betânia, sabe por quê? Hoje é a primeira, eu já fiz esse quadro com algumas pessoas, mas hoje é a primeira vez que eu vou fazer ele da forma como eu imaginei pela primeira vez, assim, quando eu estava pensando, né? A minha primeira ideia foi fazer com relação aos seguidores da página, né? Quem estava acompanhando a página. E aí, só que foi se moldando de uma outra forma. Eu acabei trazendo os administradores das páginas. E hoje você tem a sua página, né? Então, assim, juntou as duas coisas, né? Quem estava acompanhando a página, o estudo, e quem tem uma página espírita aqui no Instagram. Então, hoje a gente está juntando as duas coisas e acho que vai ser bem legal, né? E a gente vê a partir daí a responsabilidade, né, que você criar uma página tem, porque a gente nunca tem ideia do alcance, né, que essa página tem, quais Sim, pessoas estão vendo e qual o impacto, né, na vida das pessoas. com certeza, né? E a gente vê aí todo dia que é um impacto muito positivo, né? Quero dar uma boa noite para o nosso amigo Renato Prieto, que está aí com a gente. Seja bem-vindo, meu querido. A Maria Cristina também. O pessoal está chegando aí. Betânia, para a gente começar, eu queria que você se apresentasse primeiro, falasse um pouquinho da sua página, né, para o pessoal começar a acompanhar aí também. Qual é a sua ideia, como que é as postagens, o que você está trazendo de novidade aí para a gente. Fica à vontade. Certo? Meu nome é Betânia, eu moro em Cajazeiras, na Paraíba. Sou casada, mãe de um menino lindo de 1 ano e 5 meses. Sou a mãe do Murilo. E eu comecei a estudar a doutrina espírita há pouco tempo. Só que desde o início que eu comecei a estudar, eu senti vontade de partilhar os conhecimentos com alguém. Porque eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, que eu venho de uma tradição católica e que eu tinha trabalhos na igreja. E quando eu comecei a estudar com mais compromisso a doutrina, foi justamente durante a pandemia. Então, eu senti a vontade de que esse conhecimento não ficasse só guardado para mim, mas que eu pudesse também partilhar de alguma forma. E como foi justamente nesse tempo
da pandemia, da quarentena. Então, eu vi que a internet poderia ser um bom meio de divulgar esses aprendizados, para que, assim como Jesus disse a parábola das sementes, não ficasse, que as coisas do mundo não sufocassem, né? Mas que desse fruto de alguma forma. Que eu pudesse aprender, mas que também, de alguma forma, eu pudesse repassar esses aprendizados para alguém. Olha só, a doutrina é uma coisa tão bonita, né, Betânia, que a gente sente essa vontade mesmo, né? E isso que me motivou também a começar o estudo espírita, né? Lá atrás, quando eu comecei, eu demorei um pouquinho, na verdade. Eu comecei o estudo em 2013 e abri a página 2 anos depois. Mas nesse tempo, essa vontade parece que move a gente, movimenta, né? A gente quer aprender, a gente quer ler, a gente quer levar essa luz, levar essas informações, levar esse farol, né, para todo mundo, que o máximo que a gente puder, né? Então é uma coisa muito incomum de todos nós, né? A gente quer realmente fazer com que os esclarecimentos, as informações, elas cheguem e elas consolem as pessoas de alguma forma, né? É, justamente, eu acho que essa é a palavra, consolação, né? Quase, eu sei que a doutrina espírita não se restringe só a nos consolar com relação aos desencarnes, mas eu acho que a morte, o desencarne, é um dos motivos que ainda aflige muito o ser humano, né, Edu? Então, assim, quando a gente tem essa notícia, por assim dizer, que a vida continua, que a morte não existe, é algo tão bom, tão forte o impacto, tão consolador, que a gente sente que não pode guardar só para si. A gente quer, de alguma forma, divulgar, quer que muitas pessoas, e sobretudo aquelas pessoas que a gente sabe que passam por algum sofrimento nesse sentido, conheçam essa verdade tão libertadora, né? Com certeza. E estar em contato com isso faz tanta diferença na vida da gente, né? Então, hoje é um pouquinho para a gente falar sobre isso, sobre esse contato, essa influência. Mas vamos começar lá no começo. Como é que é a sua história? Você tem uma formação católica, eu também me identifiquei com você nisso, eu também tenho uma formação católica, fui coroinha da igreja, então eu tive essa passagem também pela igreja. E eu acho que é muito válida, valeu muito para mim. Hoje eu olho para trás assim e vejo o valor que teve, né? A gente ter esses ensinamentos lá na base, lá no começo, né? E isso vai caminhando com a gente, independentemente da religião onde a gente escolha estar, né? Então, vamos começar lá nesse começo. Como que foi para você essa história nesse começo? E como foi também a transição? Eu venho de uma família católica, inclusive com uma religiosa na família, uma tia freira carmelita, e que tinha sempre teve um papel muito preponderante de autoridade na família, de boa referência. Então, além da tradição, ela também me incentivava muito, me presenteando com Bíblias, livros católicos, e acho que também pelo fato de vir de uma infância pobre, a gente não tinha muitos recursos de lazer, então, assim, desde pequena eu me identifiquei muito com leitura. Então, a leitura era uma forma de viajar para mim. Eu lia aqueles livros, aquelas histórias, era como se eu pudesse me imaginar nelas e fugir um pouco da realidade, né? Assim, trazer um pouco de um mundo diferente que a gente não conhecia. Então, eu tive toda uma formação católica de batismo, de crisma, de primeira Eucaristia. E também, após a crisma, eu também comecei a evangelizar. Eu fui catequista de crianças sendo preparadas para a primeira Eucaristia. Eu trabalhei com infância missionária, que é uma forma, como se fosse a evangelização na casa espírita. E também trabalhava com teatro religioso, Alto de Natal, Paixão de Cristo. E grupos jovens também, eu fazia parte de grupos jovens. Então, assim, eu era bem ativa, por assim dizer, né? Na Igreja Católica. Então, eu tive toda uma formação que, como você mesmo disse, foi importantíssima. A questão da Bíblia, Dona Lourdinha, uma amiga muito querida, está dizendo que também foi católica, e tem uma importância muito preponderante, porque muitas vezes a gente acha que religiões não podem se comunicar, aquela velha intolerância, né? Mas, na verdade, as religiões cristãs nos ensinam muito, e assim, o catolicismo traz uma base excelente, porque a leitura da Bíblia traz
E depois, quando você entra na doutrina espírita, você vai ver que a Bíblia não é nada incondizente com a doutrina espírita e o inverso. É tudo Sim. muito em consonância, inclusive você começa a ler a Bíblia, enxerga fatos que você não enxergava antes com mais clareza. É muito bom essa comunicação. Então, assim, toda essa caminhada, toda essa minha base católica foi extremamente importante para a minha formação. E ela foi essa base, né, que realmente vai. Eu acho legal isso que você falou, né, com relação a gente ver depois, estudando a doutrina, que a Bíblia ela traz, né, essas informações, a doutrina já estava ali de alguma forma, talvez a gente não enxergasse tanto, né, como depois que a gente começa o estudo, mas é uma base, né, uma base muito sólida. Eu vejo, assim, na minha experiência pessoal, é uma base que realmente a gente leva para a vida. E aí faz toda a diferença quando a gente encontra a doutrina, né? A doutrina espírita. Porque aí é um momento onde a gente vai se debruçar ali sobre aqueles assuntos, aqueles temas que estavam na Bíblia, estão, né? E que talvez a gente não entrasse tanto, né? Talvez ficasse ali um pouquinho. Mas a doutrina, ela escancara para a gente, né? Os ensinamentos, aprofunda de uma forma, desde o começo, lá desde quando eu comecei, me instigou muito. Mas, continuando aí, né? Como que você encontrou a doutrina? Como é que foi essa relação? Como que você chegou? Foi alguém que te levou? Enfim, como é que foi essa parte? Só abrindo um parêntese do que eu estava falando anteriormente, você complementou, Edu, e eu tinha um grande medo que eu pensava assim, se eu começar a estudar o Espiritismo, eu tenho que desaprender tudo que eu aprendi no catolicismo. Mas não faz sentido. Inclusive, eu estava comentando outro dia com alguém que eu disse assim, a Bíblia é recheada de mediunidade, você não tem essa percepção enquanto católico. Você só muda o nome. Os católicos chamam de milagres e são fenômenos mediúnicos. A Bíblia é recheada de fenômenos mediúnicos que você não tem essa percepção quando está em outra religião. Mas quando você começa a ler a Bíblia sobre a outra da doutrina espírita, como você falou, tudo faz sentido. E nada diz uma coisa da outra, né? Nada é incoerente. Eu comecei meu primeiro contato ainda aquela visão cheia de preconceitos, deturpada. Eu não tinha na família ninguém que fosse espírita, você sabe que assim, a gente enfrenta muita intolerância, né? As religiões, elas ainda não entenderam que o princípio maior é o amor, né? Então, assim, a gente, de uma religião para outra, enfrenta muita intolerância. Então, eu lembro que aqui na cidade tem um dos centros espíritas que tem um programa no rádio. E eu lembro que toda vez que começava esse programa no rádio, alguém da casa corria e desligava, porque era coisa de espiritismo. Então, assim, eu cresci achando que aquilo não era uma coisa boa, né? Era alguma coisa assim que não era boa. Se algumas pessoas fugiam, desligavam quando começava um determinado programa que falava sobre isso, não era uma coisa boa. Então, esse era o meu primeiro contato. A imagem que eu tinha de espiritismo, apenas algumas reportagens sobre Chico Xavier, mas nada muito presente na nossa realidade. Segundo contato, eu lembrei até que você falou na live outro dia, e eu me identifiquei que eu lembrei muito da novela A Viagem. O segundo contato era com novelas que falavam sobre a temática espírita, alguns amigos que eu via lendo romances, nunca vi, assim, nessa fase, lendo obras de Kardec, não, só romances mesmo, e ainda aquela visão muito deturpada, porque eu acho que a gente, às vezes, conversa muito nos grupos de estudos, que o cinema, ele dá uma visão muito deturpada do espiritismo, e tem muitos filmes de terror, então você tem aquela visão muito deturpada, que espírito é algo mal, espírito está ligado a algo maligno, espírito é alguma coisa que tem que você manter se afastado, enfim. E também, eu acho que também a questão daqueles programas que a gente vê que explora muito a mediunidade com o intuito financeiro, então você tem muito aquela ideia errônea do espiritismo, né? Aquela ideia que não tem nada a ver. O Uhum. terceiro contato que eu tive, comecei a frequentar a casa espírita nas palestras públicas,
mas como eu não tinha lido nada mais profundo, eu ia, achava tudo muito bonito, mas não entendia muito, não entendia, embora lesse uma ou outra coisa, mas nada muito profundo. E o quarto momento é quando finalmente eu me tornei mãe. Então, assim, a minha experiência, eu acho que estava até conversando com Ana Simon outro dia, que a experiência que eu tive com o Murilo, ele foi um resgate na minha vida, né? Não que eu vivesse numa vida assim deturpada, não sei, mas assim, eu acho que para mais de comprometimento com a espiritualidade, com tudo. A minha experiência, depois que eu me tornei mãe, para mim foi fantástica. Murilo, para mim, meu filho, eu falo dele e me emociono para todo mundo, porque, como eu disse na live do Davi, quando eu abraço Murilo, é como se eu estivesse abraçando alguém que fazia muito tempo que eu não via, que voltou para mim. Então, assim, essa experiência me transformou. Então, assim, eu, mesmo ainda com medo, com aquele preconceito que as pessoas sempre deturpam, eu disse, não, vou ler mais, vou me aproximar, agora eu vou. Então, assim, só que eu esbarrei por onde começar, porque a gente vê muito romances, né? As pessoas divulgam muito romances espíritas, e acredito que porque venda mais, assim, e muito aquela visão romanceada de ter esse contato com os espíritos, mas não se vende aquela imagem mais séria de que você precisa ter um comprometimento maior com a doutrina, que você precisa ler a base. Então foi aí que eu esbarrei. Aí foi aí que eu encontrei, né? Eu comecei a seguir algumas páginas espíritas e conversar com algumas pessoas que tinham páginas, me perguntando por onde eu começava, o que seria bom eu ler para que me desse uma base melhor. E vou abrir um parênteses aí, Edu, que é muito importante quem tem essas páginas também ter um comprometimento de acolher essas pessoas, principalmente que estão começando, que querem ler alguma coisa. Porque eu tive contato com o amigo de Luz, que foi o Igor, depois com você, com algumas pessoas, mas algumas páginas eu confesso que eu mandei questionamentos e até hoje estou esperando essa resposta. Então, assim, só abrindo um parênteses que é muito importante, quem faz um trabalho de evangelização desse tipo, tenha a certeza que você está atingindo muitas pessoas. E que, como você disse, né, que seja de forma positiva e que quando alguém lhe procure, que abra seu coração e sua mente e um pouquinho de seu tempo para poder dar uma atenção, porque tem muita gente buscando conhecimento, né? Acho que tem uma parte da Bíblia que fala até isso, que o povo sofre por sede de conhecimento. Então foi aí que eu comecei de forma mais sistemática, mais séria. Mesmo começou a pandemia, mas não foi um empecilho, porque a pandemia teve o seu lado positivo, que parece que explodiu, assim, essa questão da evangelização na internet. Eu vi que foi muito benéfico nesse sentido, muitas páginas comprometidas com estudos sérios, e eu confesso que, para mim, foi tem sido muito produtiva essa pandemia, com a sua página, com a página do Davi, com a página do Somos Espiritismo, que agora está com um estudo sobre o Evangelho. Então, foi daí que começou mais o meu comprometimento e meu estudo de forma mais acertada, por assim dizer. Nossa, que interessante você abordar esse ponto, Betânia, porque realmente é muito sério, né? Essa parte da gente acolher quem está chegando, né? Então, assim, é uma preocupação que eu tento ter sempre, né? De alguém manda alguma dúvida, alguém não conhece nada, quer saber, né? Quer algum livro, alguma indicação, né? Então, por isso que é importante a continuidade também do estudo nas lives, né? A gente vai fazendo, eu convido a pessoa, olha, assiste a live terça-feira, que é um estudo aberto, a gente conversa, tem os livros, os capítulos que a gente estuda, eu solto a agenda antes para quem quiser ler, né? Quem quiser participar. E a gente precisa realmente dar atenção para essas pessoas. Porque quando eu comecei a página, é uma coisa engraçada que foi diminuindo ao longo do tempo, foi com relação às pessoas que queriam conhecer a doutrina, tinham vontade, tinham curiosidade, mas moravam em cidades que não tinham centro espírita, não tinham livros ali disponíveis,
ou às vezes elas nem podiam ter o livro, porque se alguém visse que ela estava lendo um livro espírita, isso aconteceu muito no início da página, e é uma coisa que me deixou, assim, até curioso, né? Falei, nossa, mas ainda tem isso. E É, aí eu passava, olha, eu passava os livros e falava, olha, esse aqui você consegue baixar porque é domínio público. Você pode baixar, ler pelo celular, ninguém vai ver que você está lendo, né? Então, assim, eu ia dando essas dicas, vai lendo, vai estudando, lê tal livro, né? A gente vai estar aqui com as postagens. As minhas postagens, por exemplo, é para incentivar, se a pessoa gostar daquele trecho, ela vai atrás do livro, e aí ela lê o livro inteiro. Então, isso que você tocou, esse ponto, realmente precisa se ter muito cuidado, porque às vezes alguém procura a gente, né, procura a página espírita, pergunta alguma coisa, e se ela não tem um retorno, aí ela não vai ser ajudada. E aí não vai ter o efeito que a gente precisa, né, que a gente deseja que tenha. Porque uma coisa é a gente postar as coisas aqui e deixar. Não, tem esse outro lado também, né? De contato, de conversar. Nesses 5 anos aqui de estudo espírita, eu fiz muitos amigos, pessoas assim que eu já tenho assim na minha vida que eu quero, sabe? Parece que é reencontro até, né? De alma, né? Como você contou a história do seu filho. Parece que é um reencontro que a gente vai tendo, essas pessoas vão aparecendo, vão chegando e vão fazendo a diferença na nossa vida, né? essa questão que você disse do preconceito com os livros, nos primeiros dias que eu comecei a ler, no meu, no meu trabalho, tem uma amiga minha que está aí presente, ela sabe dessa história. No meu trabalho, eu colocava de capa para baixo, porque tinha Uhum. pessoas de outras denominações religiosas que, quando via, aí, tu tá lendo isso, você está lendo isso. Ouvi falar que quando você começa a frequentar esses lugares, você começa a ver espíritos toda hora, não sei o quê. Você não começou a ver ainda? Só que, assim, para não entrar em confronto, eu dizia, não, ainda não cheguei nessa fase, não, mas acho que vai chegar. Tá ótimo. Mas tem sim, tem muito esse preconceito, sim. Pois é, infelizmente, né? Mas eu acho que o nosso trabalho aqui, com quem administra as páginas, com quem se dedica, né? É realmente ter esse contato com as pessoas. Então, é isso que vai realmente fazer com que as pessoas busquem, se interessem, se aprofundem nos temas, né? Quantas pessoas possuem um grau de mediunidade um pouco mais aflorado e não sabem o que que é, e aí vai em alguma religião, essa religião recrimina, não informa, ou então vai até mesmo no espiritismo e lá essa pessoa, em vez de ser esclarecida, de ser acolhida, ela muitas vezes ela é forçada a desenvolver a mediunidade, ela é coagida de alguma forma. Eu já ouvi muitos relatos desse tipo, e aí, primeira coisa que eu falo, olha, você não é obrigado a nada, você tem seu livre-arbítrio. Você pode conhecer a doutrina primeiro, leia um livro, leia o que é o Espiritismo primeiro. Se aquilo ali fazer sentido para você em algum ponto, aí você avança, passa para os outros livros. E aí você participa de uma casa espírita, se for o caso, se tiver condições. Vai aos poucos, porque não adianta a gente jogar a pessoa também, né? Numa mesa mediúnica e falar, você é médio e se vira, né? Não é assim. Então é muito importante a gente ter esse cuidado, né? A gente ter esse critério e procurar dentro da nossa. Nós não sabemos tudo, mas dentro do que a gente já leu, do que a gente já estudou, no mínimo, a gente consegue indicar alguma coisa para a pessoa estudar. Esses dias, só para dar um exemplo, eu recebi alguns questionamentos, algumas perguntas sobre os animais. Só para dar um exemplo aqui que eu acho que vai ficar mais claro. Sobre como é que é, né, o desencarne, eles ficam, para onde eles vão, né, ou se eles reencarnam mais rápido, como é que funciona e tudo. E aí eu fui muito sincero com a pessoa, falei, olha, não é um assunto que eu tenho tanto conhecimento, eu não leio muito sobre isso, mas lá no livro dos médios, no livro dos espíritos, tem essa parte aqui, achei um artigo muito bacana, dava referências dentro da codificação sobre esse assunto. Eu estudei, porque chegou essa demanda, e a pessoa também vai estudar. Eu passei, né, as referências e a pessoa está lendo, está estudando e está achando muito interessante aprender. Então, a gente precisa realmente ter esse cuidado, ter esse discernimento de o que chega de dúvida para a gente também é para a gente estudar. Falar, ó, esse aqui também eu ainda não li. E aí a gente vai atrás, corre atrás do prejuízo, né? É interessante você colocar, porque, assim,
às vezes a gente tem aquele orgulho. Eu ouvi uma palestra, não lembro de quem, que disse que logo quando começou os estudos, andava com o livro encapado para não correr o risco se alguém perguntar alguma coisa a ele, ele não saber responder. Mas a gente também tem que ter essa humildade de, mesmo que a pessoa tenha anos de estudo, né, nem tudo a gente sabe. Hoje uma amiga me fez uma pergunta e disse assim, estou te perguntando no privado, porque às vezes eu fico meio receosa de perguntar nas lives e ser uma coisa muito óbvia. Eu disse, não, mas não tem coisa óbvia. Pode ser óbvio para quem já sabe, mas para você, para mim que ainda não sabe, não é óbvio. E outra Isso. coisa, se há dúvida é porque você está entendendo. Porque quando a gente vai a uma palestra que não entende nada, a gente sabe formular nenhuma pergunta. Se a gente sabe formular já uma pergunta, então alguma coisa a gente já está entendendo. É isso mesmo, né? Então, eu acho que toda dúvida, principalmente, olha só, esse ponto que você toca, me lembra também a importância do estudo em grupo na casa espírita. Nesse momento a gente está, né, isolado ainda, a gente não retomou os encontros de estudo e desenvolvimento, mas a gente sabe que é importante também esses encontros, né, na casa espírita, porque ali tem dúvidas que às vezes eu não vou nem perguntar, mas alguém perguntou, alguém questionou, e aí aquilo ali faz sentido, eu consigo aprender mais. Então, por isso, eu acho que é o Divaldo que fala isso. Eu já vi uma fala dele com relação à importância de se estudar na casa espírita. Porque ali é o momento da gente ter aquele dia, aquele horário, aquela sintonia, aquela equipe espiritual ali com a gente. E aí a dúvida de um pode ser a minha dúvida, ou pode ser, né? Às vezes alguém tem vergonha de perguntar, de comentar, mas alguém fala. E aí juntos ali aquele grupo consegue construir conhecimento espírita, né? Consegue aprender e realmente viver a prática de uma forma melhor, né? Mais, mais coesa, né? De uma forma mais coesa. Deixa eu só ler um comentário rapidinho aqui da Joyce, que é minha amiga de estudo, de desenvolvimento. Minha querida, ela deixou aqui. Foi através do Espiritismo e muitas leituras que me esclareceu muitas dúvidas que eu tinha. Então, olha só, através do Espiritismo e das leituras. Então, a gente passa uma vida inteira, né, Betânia? Lendo. E a sensação que eu tenho é que a gente está no começo. Todo dia parece que eu estou É, começando. quando. Pode falar. Pode falar. Quando o Davi me chamou a primeira vez para live, para fazer uma live, eu disse, meu Deus, eu vou falar o quê? Não tenho conhecimento de nada para falar. Eu falei com ele no privado, que ele tinha sugerido outro assunto. Eu disse, criatura, eu comecei a estudar há pouco tempo, eu sei muito pouco. Ele disse, não, mas vamos falar de alguma coisa? Aí eu disse, só se a gente falar sobre como iniciar o estudo da doutrina espírita, porque eu iniciei e ainda tenho muitas dúvidas, então acredito que muita gente também tem essas dúvidas. Então, assim, se a gente fosse falar sobre isso, ia ajudar muita gente. Ele disse, vamos falar assim. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que ele viu em mim que acha que eu posso ofertar alguma coisa? E às vezes a gente acha que não pode, mas depois da live muita gente falou comigo no privado e me procurou. Nossa, eu estava pensando justamente por onde começar. Nossa, eu já estudava, parei, agora estava procurando um ano para recomeçar, não sabia por onde. Tá E às vendo? vezes a gente acha que não está ofertando nada, mas está ofertando sim. Às vezes a gente sabe e guarda para si. É importante que a gente leve, né, esse conhecimento adiante. Com certeza. E eu acho que o trabalho aqui do Instagram ou de qualquer outra rede social serve muito para a gente também, né? Porque aí a gente tenta seguir uma disciplina. Então, tipo, eu tenho a live, eu tenho as postagens naquele dia, naquele horário, e aí eu não posso fugir disso. É um compromisso, né, que a gente assume. Então, acaba que ajuda a gente a manter aquele ritmo de estudo, de leitura. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma live, quando a gente vai estudar para uma live, às vezes eu vou falar, por exemplo, três questões do Livro dos Espíritos. Mas dentro daquelas três questões, tem outros assuntos que estão em outros livros. E aí a gente tem que, né, pegar o máximo de informação que a gente conseguir para complementar aquilo ali e fazer com que seja interessante, né, para que as pessoas busquem. E é muito legal a gente instigar isso, né, instigar esse, essa vontade de conhecer, de aprender, de entender a mediunidade também, que é um assunto também
muito pedido, muito estudado, as pessoas querem saber, as pessoas têm muitas dúvidas, né? Então, realmente é um ponto que a gente tem que levar com muita seriedade para que a gente possa humildemente fazer um bom trabalho, né? Tentar pelo menos, né, ter essa constância sempre. Eu queria te É, perguntar. Ah, pode falar, depois eu te pergunto. não, eu vou só citar isso, mas você me pergunta, eu respondo, depois a gente vai para essa parte. Depois da sua pergunta, se você me permitir, eu tomei a liberdade de escolher alguns questionamentos que eram os questionamentos que mais me incomodavam nessa transição de catolicismo para a doutrina espírita e que estudando me trouxe alguma elucidação, e talvez seja dúvida de quem também está nessa transição. Ótimo, pode ser. Eu acho legal que vai ficar uma coisa bem diferente. Pode ficar à vontade. Você não quer fazer a pergunta primeiro, não? Você quer Não, fazer? eu ia te perguntar uma coisa que eu sempre pergunto aqui, né, nesse quadro, com relação a alguma experiência marcante com a doutrina. Mas acho que você já contou que foi o fato de ser mãe, né? Então, eu queria que você comentasse, então, só mais um pouquinho sobre isso, assim, como que essa visão espiritual, da vida espiritual, te ajudou nesse processo de ser mãe? Você acha que realmente te marcou também nesse sentido? Não só ser mãe, como você bem sabe, que eu cheguei a pedir algumas orações para você, o luto do meu pai, que faz 3 meses que meu pai desencarnou, e eu já tinha passado por 2 lutos de pessoas bem próximas da minha família, uma irmã e uma tia, e assim, até a própria experiência do luto, eu vivenciei de forma diferente, esses 2 lutos anteriores, como esse do meu pai. Eu já vivenciei de uma forma mais tranquila, e mais, eu não sei se eu posso usar essa palavra, mais educada, porque assim, a cada vez que eu pensava em me entregar aquele sofrimento desesperado, eu lembrava que toda vibração que eu tivesse sentindo ia chegar até ele. Então eu pensava, vou vibrar amor, vou vibrar oração, vou vibrar prece para chegar coisa boa nele. Então assim, até a experiência do luto foi mais tranquila. A experiência da maternidade, como eu disse, foi uma coisa muito forte. E assim, depois dos estudos, até isso me ajuda. A gente vai entendendo mais a responsabilidade enquanto pais e mães, até a responsabilidade em relação à evangelização, a tudo que se fala do filho. Então, uma coisa até que eu achei bem interessante quando eu estava procurando a respeito de evangelização infantil, eu perguntei a uma pessoa da casa espírita e ela falou, não, pode levar desde bebê. Aí eu disse, bebezinho? Ela fez sim, o corpo é de bebezinho, o espírito não. Ele é um Verdade. espírito que já viveu, ele é um espírito que já carrega experiências, então a evangelização tem que começar desde o ventre materno e até a vida toda. Então, assim, esse processo todo tem me amparado muito e até ver as coisas com mais naturalidade, e levar a vida de forma mais leve, por assim dizer. Aí eu ouço muito, uma vez eu ouvi uma pessoa de outra religião dizer assim, muita gente busca o espiritismo porque é muito bom, porque ele não condena nada, ele aceita todo tipo de gente, então assim você leva as coisas de forma muito leve. Eu disse, pelo contrário, o espiritismo, ele traz um peso muito maior, porque não é o inferno que alguém vai lhe impor, é sua consciência, não tem inferno pior do que a sua consciência, quando você sabe que tudo depende do seu livre-arbítrio, das suas escolhas, e tudo que você escolhe aqui de bom ou de mal, você vai arcar lá na frente, não tem inferno e responsabilidade maior, a autorresponsabilidade. Então, assim, é bem mais pesado do que jogar responsabilidade no demônio, né? Que graças a Deus a gente descobre que não existe. Nossa, isso é muito importante. Eu acho que esse senso de responsabilidade é a maior bênção que a gente recebe. E é mais pesado também. Se a gente for analisar com muito cuidado, acaba sendo mais pesado, porque você fala, nossa, mas eu vou ter que realmente viver uma experiência, viver uma nova encarnação para poder quitar aquilo que já está lá atrás, que eu não lembro, né? Será o que que está lá atrás? A gente não sabe. E aí a doutrina também ensina a gente a não delegar isso para o outro. Não é culpa da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, do meu amigo. Não.
Não existe, né? Então, nos mostra um Deus justo, um Deus bondoso e justo. E nos mostra também um Deus que não privilegia ninguém, né? Nós somos resultados de nós mesmos. E quanto é profundo isso? Porque se a gente for analisar a nossa vida, as nossas ações, a gente vai, assim, se a gente analisar com sinceridade, né? A gente vai encontrar muitas respostas. E, infelizmente, não são todos que são preparados para isso. Então, é mais fácil eu culpar uma situação, culpar alguém, né? Culpar uma outra coisa externa, né? E é muito difícil esse processo. Eu vejo isso em algumas pessoas, né? De aceitar esse ponto. Então, nossa, peraí, é eu mesmo que sou responsável? Como assim? Não é o outro que me fez mal? Não é o outro que... Não, é a gente mesmo. E é a gente que tem que fazer esse exercício da reforma íntima. Ninguém vai poder fazer por nós, né? E aí a doutrina, toda leitura, toda mensagem, toda comunicação que a gente vê, a gente se depara com isso, né? A gente estava fazendo um estudo sobre o livro Missionários da Luz, de André Luiz, e foca muito nisso. Até eu brinquei com o Davi, eu disse, Deus do céu, a gente não pode fazer nada. Aí ele disse, por quê? Eu disse, porque tudo que você faz tem uma consequência, tudo, até as coisas que você acha que é boa, se você faz com excesso, tem uma consequência. E o Espiritismo também, para mim, me trouxe muita leveza até para as desavenças do dia a dia. Quando tem alguém que, né, a gente sempre tem a desavença com alguém, fulano me persegue, eu sou um Marte. Aí eu já olho assim, não, talvez eu tenha perseguido fulano na outra vida e agora eu estou só pagando, vou ter mais paciência com fulano, se não der para aguentar fulano, eu vou me afastar um pouquinho, vou ficar nas orações, mas vou ter mais uma paciência que eu não sou tão inocente assim, né? Até isso a gente traz uma certa leveza para a gente, para as relações. E isso mesmo, buscar aprendizado, né? A holística espírita está aí com a gente, equilíbrio, né? Então é a gente tentar olhar a vida dessa forma. Alguma situação que não está agradando, que a gente... Pessoal, todos nós vivemos situações difíceis, assim, chatas no nosso dia a dia, situação de trabalho, né? De faculdade, de emprego, de tudo, é uma disputa com tudo, né? Então a gente tem que aprender a olhar as pessoas, né, que estão perto da gente de uma forma mais humana, né? Todos nós queremos o bem, de alguma forma, mesmo que a gente erre aí muito, mas a gente quer o bem, e o outro também quer. Às vezes de uma forma que a gente não compreende, mas todos nós caminhamos enquanto humanidade. E a doutrina, eu acho que ajuda a gente nisso, né? A olhar o outro como alguém também que está buscando a sua evolução. E aí a gente sabe que isso entra em choque em algumas vezes com a gente, né? Muitas vezes, mas a gente precisa buscar esse olhar compreensivo. A gente não vai conseguir compreender o tempo todo, né? A gente também vai ter as nossas opiniões, as nossas... Mas a gente tem que, pelo menos, buscar. Se a gente não buscar, a gente vai se fechar, e aí é pior, é mais difícil, né? O trabalho de reforma fica mais difícil. Então, eu sei que eu sou um ser que erra, mas eu quero aprender, eu quero melhorar. E aí a doutrina faz toda a diferença para a gente, né? É verdade. Eu posso falar das questões que eu te falei, que eu tinha Pode, selecionado? pode sim, fica à vontade. Só abrindo um parênteses, que uma das coisas que mais me encanta também na doutrina espírita é o fora da caridade não há salvação. Mesmo enquanto católica, não me cabia muito na cabeça que algumas religiões exaltam muito, não falando, não discriminando ou querendo ser intolerante com nenhuma religião, mas que exaltam muito a questão a fé em Deus. Eu tenho que confessar a Jesus, eu tenho que ser... Eu pensava, não tem nenhum trabalhinho para a gente fazer, mas assim, eu sempre, até pelo meu espelho que eu tenho em casa, né, essa tia que eu falei que foi uma das minhas bases, ela era muito devotada à caridade, ela já desencarnou em 2017, mas ela, enquanto religiosa, ela era muito devotada ao serviço aos pobres, então tinha esse espelho. Então, eu sempre esbarrava nisso, eu sempre acreditava que a caridade era uma aliada da fé. Então, isso para mim também marcou muito na doutrina espírita, né? O fora da caridade não há salvação. Com relação aos questionamentos, Eduardo, até anotei aqui para não perder-me. O que é que me esbarrava um pouco em mim? Porque quem vem do catolicismo, a gente sabe que o catolicismo é uma religião com muitos rituais, por assim dizer. A missa, o batismo, a crisma.
a primeira Eucaristia, casamento, sacerdócio para quem quer seguir a vida religiosa. Mas assim, eu ficava pensando, e se eu não puder sempre ir à casa espírita? Ou se por um período tiver que me afastar, isso vai fazer de mim menos espírita? Eu não posso ser espírita se eu não puder, então até aquilo que você falou nisso, que muita gente não pode, não tem acesso, mora num lugar onde não tem a casa espírita. E eu encontrei a resposta, né, lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, né, os bons espíritas, que diz que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Outra coisa que me afetava demais é as pessoas diziam assim, espiritismo não pode ser coisa boa, porque nega a ressurreição de Cristo. Se nega a ressurreição, vem a negar a divindade. E, assim, passava aquela ideia que o Jesus, não tendo ressuscitado na carne, ele era menos divino, ele era menos evoluído, ele era menos Jesus. Então, isso eu pensava muito, isso martelava muito minha cabeça. Só quando eu comecei nos estudos do Livro dos Espíritos, e cheguei lá na questão 85, 86, que Kardec pergunta se o mundo espiritual poderia existir sem nunca ter existido o mundo da matéria, e qual dos dois é mais importante, é que eu entendi que a gente tem essa ideia de que a ressurreição de Cristo é tão importante porque a gente está muito apegado na matéria. A gente acha que a matéria, que essa vida, é tudo. Só que, assim, a vida principal e a vida verdadeira é a vida espiritual. Então, assim, o Cristo ter ressuscitado não na carne, não diminui nada a divindade dele, não diminuía nada os ensinamentos, a moral dele, né? E um outro questionamento é que eu acho que muita gente ainda tem isso, Edu, é a questão que as pessoas acham que Kardec e os espíritos substituem Deus e Jesus. Muita gente tem. Uma vez eu repostei uma coisa, eu acho que foi até o Ed do Somos Espiritismo postou, falando que Jesus é o modelo e guia, Kardec é o decodificador, né, e Deus é a causa primária de todas as coisas. E uma pessoa de outra religião mandou um textão para mim no privado. Deus, não sei o quê. Então, assim, ainda é muito aquela ideia de que Kardec e os espíritos seriam uma substituição a Deus e a pessoa de Jesus. E que eu vi que também com os estudos, é que eu vi que não era nada disso. Que Kardec estava como um codificador, que os espíritos estavam como nossos irmãos em outros planos, para nos auxiliar. E não substituía nada, não diminuía nada a divindade de Deus. A própria Bíblia, eu comecei a ler alguns textos que antes eu tinha lido enquanto católico, que eu vi tudo fazia sentido, tudo estava interligado, e nada diminuía a divindade de Deus, e muito menos os ensinamentos e a pessoa de Jesus. E eu acho que muita gente ainda tem essas dúvidas, esbarra nessas dúvidas. Infelizmente, né, ainda tem essa, eu não sei nem explicar muito bem, mas assim, essa dificuldade ou então esse olhar muito sobrenatural sobre tudo, né? E aí quando a gente começa a estudar o mundo espiritual, a gente começa a, a entrar nesses detalhes, né, de que existe o mundo espiritual, existe os espíritos, existe, né, tudo que a gente está estudando, tudo que a gente está aprendendo. Então, cada vez mais essa parte material ela vai não se diminuindo, mas a gente vai percebendo que ela não é única, né? A gente tem que ampliar, a gente tem que ampliar a visão. E aí, esses exemplos que você coloca são bem interessantes nisso, né? Para a gente não ter aquela fé cega. Ah, eu acredito porque alguém falou que é assim. Não, peraí, eu acredito porque eu consigo raciocinar, né? Fé raciocinada, doutrina raciocinada, é por isso, a gente vai refletir, a gente vai pensar. Kardec fala tanto isso durante a codificação em vários momentos, né? Ele não impõe nada, ele vai mostrando, ele vai colocando, olha, isso apareceu assim, essa comunicação, e aí ele vai ali mostrar, é uma aula, né? Se a gente lê o Livro dos Espíritos, principalmente, vamos citar esse exemplo aqui, é uma aula, porque tem uma pergunta, tem uma resposta, tem geralmente algum comentário sobre aquela pergunta que o próprio Kardec comenta sobre a resposta que ele recebeu ali,
E aí a gente vai pensando, a gente vai raciocinando, não é nada assim, ah, é desse jeito aqui. Pronto, bom, né? A gente tem essa capacidade de raciocinar, né? Eu li agora há pouco o livro dos, desculpa, o que é Espiritismo, né? Ele até recomenda lá no livro dos médios, a começar pela ordem dos estudos, ele cita isso, o que é Espiritismo. Eu li e ele tem algumas, como se fosse embates, entrevistas entre Kardec e um padre, entre Kardec e um cético. E o que me chamou a atenção e que me trouxe uma certa tranquilidade também, para não ficar entrando em embates que não são produtivos, é justamente isso, que tem um deles, acho que era o cético, não lembro bem, ou era o crítico, que insistia com Kardec para assistir algumas sessões de espiritismo, para se convencer. Kardec disse, não, o espiritismo ele não trabalha com proselitismo, eu não tenho nenhuma intenção em lhe convencer. Aí ele disse, não, mas se eu assistir 2 sessões, ele disse, nossa, como é interessante você falar isso, porque eu passei mais de ano para me convencer, então você acha que vai se convencer em 2 sessões? Não vai se convencer. Aí ele fala, não, mas eu pretendo escrever um livro contra o espiritismo, e se você me provar que existe, eu vou escrever a favor. Ele disse, não, não quero impedir que você escreva seu livro, escreva, porque não há propaganda maior. Se alguém fala mal de alguma coisa, então isso, as pessoas começam a ter interesse em conhecer por que está falando mal daquela coisa. Então, assim, Kardec, como é bem dito, realmente foi o bom senso encarnado, né? A gente muitas vezes entra em discussões vazias que não vale a pena. Quem não quer se convencer daquela ideia, não vai se convencer se a gente tentar convencê-lo. Então, assim, é melhor a gente continuar com nossa paz, né? E o outro com a razão que ele acredita existir. Eu acho que cada vez mais a gente vê na prática que cada um tem um seu tempo, né? Tem o seu momento. Eu já comentei aqui nas lives algumas vezes com relação a isso. Nem sempre a gente, por exemplo, a gente entra em contato com a doutrina, a gente vai na casa espírita, a gente fica ali de primeira. Eu não fiquei de primeira, eu fiquei de terceira. Terceira, quarta, terceira. Então, assim, é porque não era o momento da primeira vez. A primeira vez foi muito bom, né? Eu nunca duvidei, assim, isso não existe. Mas eu sempre tive curiosidade. A primeira vez que eu fui, eu achei muito interessante. Falei, nossa, mas isso existe. Olha que em nenhum momento eu duvidei, falei, isso não é, ou deixou de ser, né? Mas assim, cada um vai ter uma reação. Às vezes alguém vai uma vez, não gosta, e depois de um tempo, né? Às vezes através de alguma experiência, ou às vezes alguém próximo que encaminha, e aí a pessoa vai também chegar naquele momento da vida ali onde vai ser possível ela se abrir para receber esse conhecimento, né? E aí é uma coisa tão individual, né? Não adianta eu falar para você, Betânia, é hoje, tá? Não, tem gente que vai ser daqui 10 anos, 20 anos, ou às vezes vai ser na próxima encarnação, né? É verdade. Uma vez a gente estava conversando sobre isso num grupo de WhatsApp e alguém falou, disse, às vezes eu fico pensando que poderia ter começado mais cedo e aprender mais coisas, mas é no tempo certo, né? É no tempo que também, como Joselma bem colocou aqui, tem que ser uma busca natural pelo conhecimento, não adianta forçar, né? Não Até adianta forçar. porque, até porque, como Kardec bem diz, não é a salvação, as verdades não estão contidas no Espiritismo. O Espiritismo, pelo contrário, traz uma coisa libertadora, né? Você pode ser, o próprio Chico dizia, né? Se você é um bom católico, continue sendo um bom católico. É melhor você ser um bom católico como um mau espírita. Com certeza, né? Então, cada um dentro do seu contexto pode fazer sempre o melhor. E aí, não obrigatoriamente você tem que ser espírita, né? Não obrigatoriamente você tem que ser médium. Não, né? Então, assim, cada um dentro do seu espaço, dentro da sua realidade, pode transformá-la, né? Pode viver a reforma íntima, pode fazer o bem, pode fazer a caridade para todos que estão ali, e às vezes nem ter uma religião ou seguir uma religião, né? É verdade. É aquela velha história, né? Tem gente que faz tanto bem, nem tem uma religião, e assim,
já tem o bem, né, intrínseco, já tem valores morais, né, que o Espiritismo vem principalmente nos ensinar isso, né, a questão da moral, da reforma íntima, né, e como a gente disse lá atrás, tanto libertador como nos traz muitas responsabilidades, saber que depende da gente, né, depende de nosso livre-arbítrio e dessa reforma, a reforma íntima, né, que é uma coisa em constante andamento, em constante evolução. Não uma coisa do dia para a noite, você santo e pronto. Não. Combatendo, como o Kardec bem disse, as más inclinações, né? Isso leva muito tempo. E isso leva muitas experiências, muitas encarnações, né? O mais importante é a gente saber que Deus é misericordioso e nos permite estar aqui, né? Para essa vivência, para essa evolução. Betânia, eu queria te perguntar qual livro assim você leu espírita que assim te marcou mais, que você indicaria, falando, esse livro aqui vocês têm que ler porque ele realmente é muito interessante. Edu, eu gosto muito de Nosso Lar, que eu acho que muita gente conhece, né? A série André Luiz, a gente está fazendo um estudo pelo Palestras Davi, garota propaganda do Palestras Davi, onde eu Sim, vou falar aproveita. do Davi. Mas ele está fazendo um estudo da série de André Luiz, e a gente já viu o Nosso Lar, Mensageiros e Missionários da Luz. E é bem interessante porque eu gosto de indicar, porque o André Luiz, lá no Nosso Lar, ele começa como um suicida indireto, que nada sabe, assim, e a gente vai acompanhando a evolução dele, vai vendo assim, é possível. Né? Lá em Missionários da Luz, ele já está ajudando um trabalho mediúnico, e ele está totalmente com outra visão, com outra compreensão. Os próprios mentores dele já passam coisas. Até eu comentei com o Davi, eu disse, dá a entender que o mentor passa coisas, lições maiores no André Luiz, porque a gente entende também que ele evoluiu no decorrer desse tempo. Então, assim, mostra também para a gente que é possível, que não é uma coisa do dia para a noite, como a gente acabou de comentar, mas que é possível a gente ir evoluindo, aprendendo e servindo ao outro, né? Porque também, não, como a gente falou lá no início, não adianta nada a gente conhecer e não passar adiante, né? É verdade. A Fran, nossa amiga, colocou aqui que está adorando a live e ela comenta sobre o nosso lar. Nosso lar sempre marca, né? Explica tão bem. Eu acho que, aliás, eu sempre indico o nosso lar para quem não leu ainda, não sabe. Ou às vezes, se a pessoa tem um pouco de dificuldade de leitura, assiste o filme. O filme também eu acho que foi muito bem feito, é muito emocionante. É um filme que eu já assisti aí tantas e tantas vezes, e todas as vezes que eu assisto, parece que tem uma outra mensagem, né? Até o nosso querido Renato estava aí com a gente agora mesmo. Então, assim, é uma ótima referência, né? Porque todo momento ali, cada frase do filme é um ensinamento, é uma reflexão, né? Aquele momento que ele está ali despertando, onde ele está, o que ele está fazendo, o que está acontecendo. Então, a gente vai aprendendo ali muito com ele a cada passo, né? E a série dele, cada livro, né? Ele vai ali avançando nos trabalhos, vai realmente participando de experiências que ele vai compartilhando com a gente. Então, eu acho que é uma ótima referência para a gente começar e para a gente ler aí ao longo da vida também, né? É como você disse, a gente lê a primeira vez, tem um entendimento, mas eu estou até fazendo um estudo agora dele, pelo Centro Espírita, capítulo a capítulo, e cada vez é um entendimento novo, e não só assim o André em si, mas tem outros personagens, como a mãe dele mesmo, passa tanta lição bonita de abnegação, de evolução, de se doar pelo próximo, né? Como o trabalho que ela faz de resgate para tentar resgatar o pai de André é uma lição, como você bem colocou. Eu acho muito rico de exemplos, né? De coisas que realmente estão aí acontecendo e a gente tem a alegria de conhecer, de saber dos processos espirituais, como que são, né? Pessoal, nós já estamos quase encerrando. Nossa, passou tão rápido, né? Voou o tempo. Eu Tem estava muita com gente, medo de não saber o que falar e o tempo voou. tá vendo? É um ótimo sinal, né? Quando passa rápido é porque realmente a gente teve um papo bem legal. Muita gente está participando aí, a Mônica, Cristina, Tereza, Kátia, Fran, Aulista Espírita, a Joselma,
Joselma, é isso? É, Joselma. Isso. Tá aí Então, comentando bastante com a gente, a Joyce também, minha amiga querida, Rodolfo, Ruth, Ana Simon, olha só, que bacana. Xan, Xan de Tenório, né? Xanda Olha Tenório. só que bacana. Olha que, nossa, muito bom. Betânia, para a gente poder, eu quero te agradecer, né, claro, por esse papo. Eu que Eu acho agradeço. que a tua história, a sua relação com a doutrina é um exemplo para a gente de saber que é possível a gente ampliar, né? A gente pode até ser, né, de uma outra religião, viver uma outra religião, mas por que não ampliar um pouquinho mais a nossa percepção, né? Não é que eu vou ali seguir, né? Por exemplo, ser médium, ou então estar ali o tempo todo numa casa espírita, mas a doutrina ela é ampla, ela atinge todos nós, né? Ela contempla todos nós. E então a sua história é muito legal. Quando você contou na live do Davi, eu falei, nossa, temos que trazer aqui para a gente conversar. E foi muito legal. O pessoal está gostando aí. Olha, a Mônica, muito legal, amei te ouvir. A Tereza também, muito esclarecedor. Olha só, o pessoal tá. Uma outra pessoa colocou que também se viu em muitos questionamentos, ela também se viu nessas dúvidas e, né, foi esclarecido para ela. Antes da gente encerrar, sobre essa parte dos questionamentos que você falou, é, eu também senti isso em algum momento da minha vida. Eu não sei exatamente quando. Foi antes, então, de eu me tornar espírita, mas eu sempre via as explicações chegando até certo ponto. E dali para frente, eu sabia que tinha mais coisa para ser falado, mas e aí para mim ficava incompleto, sabe? Assim, nossa, tá, até aqui tudo bem, eu entendo. E daqui para frente? E a vida espiritual, né? Como é que existe, não existe? E talvez seja um conhecimento que a gente traga inato dentro da gente e que precisa de alguma coisinha para a gente poder despertar, né? Para a gente poder fazer com que ele floresça e a gente vá atrás para a gente entender. Então, eu E não senti sei, essa dificuldade, mas depois, com a doutrina, isso foi preenchido em mim, sabe? e não sei se aconteceu com você, mas parece que quando você se torna espírita, você tem a impressão que foi a vida toda, mas você tinha esquecido ou tinha parado em algum momento. E essa questão também que você falou é bem interessante, porque parece não, eu tenho certeza, que quando você se aproxima, a espiritualidade de alguma começa a lhe ajudar, a lhe auxiliar, você começa, né, a atrair os bons espíritos, que às vezes você tem uma dúvida e de repente aquela dúvida se elucida de uma forma fácil, você esbarra exatamente naquela questão que estava procurando, ou alguém vem, como você disse, suscitar aquela questão numa palestra, era justamente a dúvida que você tinha, é bem interessante essa relação que você passa a ter com o mundo espiritual. Aquela famosa frase, né? Busca e achareis, né? É verdade, é Então, essa verdade. frase ela já resume isso tudo aí que você disse, né? Realmente, quando a gente busca, quando a gente quer aprender, a gente quer, vem vindo as informações, vem vindo aos poucos. Né? Quantos livros que chegam para a gente, ou às vezes a gente vê, a gente ganha, a gente acessa e realmente responde ali aqueles pontos, né? Então, realmente faz parte da onde a gente está projetando o pensamento, né? De buscar e aí vem as respostas para a gente, né? Verdade. Pessoal, muito obrigado pela presença. A Aulista Espírita está aí, né, comentando. Eu sempre tive essa questão da ressurreição. Olha só o comentário aí, Betânia. Ó. Eu já tive uma consciência de que a matéria era secundária, mesmo nos ensinos católicos. Então, olha aí, o pessoal está refletindo aí sobre o que você falou, sobre a sua experiência, né, sobre os seus questionamentos. Isso é muito bom, pessoal, porque no final das contas a gente vê que a gente não exclui nada, né? A gente soma. Então, aquilo que eu achava que estava incompleto, né, estava sem respostas, a doutrina veio e completou, veio e ressignificou e aprofundou mais ainda para a gente poder entender, né? Isso é muito bom. Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário antes da gente. Deixa eu passar aqui. A Teresa colocou, aí você começa a perceber os detalhes no dia a dia, né? Quando a gente está nessa busca, a gente vai percebendo cada coisa, cada situação, né, Betânia? A gente vai analisando a vida, A vai vendo as Mônica pessoas, perguntando, as reações, né? Mônica perguntando no Instagram. O Instagram, Mônica, é aprendiz espiritista. Mas o Edu colocou lá na postagem, tá lá salvo.
Ah, é, quem ainda não viu a página, tá, pessoal? Aproveita aí para seguir. Durante a live, você pode clicar lá e entrar rapidinho, seguir e volta aqui para a live, tá bom? Betânia, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse alguma mensagem, algum pensamento, alguma reflexão sua que a doutrina vem te ajudando a compreender no seu dia a dia, na sua vida. Só para a gente poder encerrar. Não, eu ia falar só assim, com relação até ao estudo, que a gente, quando inicia, fica aquele desespero muito grande de achar que tem que aprender tudo de uma vez, mas que respeitar o seu tempo, doar o tempo que você tem para estudar, para se instruir, mas também sem se desesperar, porque, como você disse, o processo é longo e requer também paciência, porque se a gente se agonia, por assim dizer, achando que pode aprender tudo, termina até desistindo no meio do caminho. Então, o importante é esse processo, mesmo que a passos lentos, mas constante de aprendizado. É verdade. E aí, vamos pensar assim, pessoal, o que for chegando para a gente, conforme a gente vai buscando, o que for chegando, é o que a gente precisa. Então, vamos nos alimentar disso, vamos aproveitar essa oportunidade, e aí outras vão vindo, né? Vão chegando aí ao longo do nosso caminho, né? Do nosso caminhar, né? Deixa eu ver se tem algum comentário. Bom, pessoal, eu acho que por hoje é só, né? Betânia, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu que Gostei agradeço, Edu. bastante. Quem não Eu acompanhou amei. desde o início, a live vai ficar disponível. Eu vou colocar no YouTube também. Aí vocês acompanham lá, compartilham com outras pessoas. Você quer falar mais alguma coisa? Não, eu ia pedir só para a gente encerrar com o Pai Nosso. Ou, sim, pode. Você pode fazer então para a gente? Posso sim. Se sentir mais à vontade de fechar os olhos e encerrar com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Amém. Amém, que assim seja. Que assim seja. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês. Na próxima semana a gente retorna, então, com as lives, na terça-feira, às 8 horas. Betânia também convidada, como sempre, né? Sempre está lá com a gente Sempre. participando. E na semana que vem nós vamos falar sobre o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o último capítulo, né? O capítulo de coletâneas de preces espíritas. Então, acho que vai ser bem legal. A gente vai conversar sobre aquelas preces, né? Aquelas informações que estão ali. Então, sintam-se todos convidados. E, Betânia, boa noite, muito obrigado pela sua Boa presença. noite, Edu. E numa Eu que próxima agradeço pelo oportunidade a convite. gente retorna, tá bom? Tá certo. Pessoal, Tchau. fiquem com Deus, muita luz, muita paz para todos vocês e até logo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.